Olá, tudo bem, queridos? Hoje na nossa aula de História, aula 4, estaremos encerrando o governo de Vargas. O tema é Novo Governo de Vargas, EJK. Então aqui nós vamos estar falando, olha, nesta aula nós iremos refletir sobre como o retorno de Getúlio Vargas, como que ele retornou. Ele já tinha saído, né? Depois houve o retorno. Vamos lá no segundo parágrafo, está assim: mas antes precisamos nos lembrar de que durante 15 anos, vocês vão escrever aí em cima nesse trecho, era Vargas, tá? Escrevam assim, era Vargas. Por quê? Aí vocês vão grifar. De que durante 15 anos o Brasil viveu sob um regime político fechado, em que as liberdades foram suprimidas, ou seja, uma ditadura. A partir de 1945, o país retornou à democracia. Aí nós vamos ver aqui o novo governo de Vargas, o período 1951 a 1954. Vamos ver. Devido à perseguição realizada contra os políticos comunistas, já falamos nas aulas passadas, que eram pessoas que tinham a ideia de desigualdade e queria o poder concentrado em uma só pessoa. Então, eles ficaram fazendo pressão no presidente, que era, na época, o Dutra. Os trabalhadores ficaram sem uma opção política, eles ficaram sem saber o que fazer. Assim, vamos grifar ele, Getúlio Vargas se apresentou como candidato dos trabalhadores. Apesar da oposição de alguns políticos, Vargas foi eleito presidente democraticamente em 1950, tomando posse em 1951. Ora, quando começou o seu governo, Vargas teve que enfrentar, aí ele já teve que enfrentar uma crise econômica herdada do governo Dutra. Outro grande conflito para esse novo governo era fazer o país enriquecer através de utilização das riquezas naturais contidas no território. Ou seja, os minérios, não é? Onde vamos, já falamos nessa questão aí. Dessa maneira, Vargas decidiu tornar a exploração de quê? Que nós vimos lá atrás, ele investiu, ele não foi bobo. Retornar a exploração do petróleo, que era chamado também de quê? Ouro negro, não é mesmo? Então, uma função permitida apenas ao governo federal, deixando as empresas privadas estrangeiras insatisfeitas com essa ideia. A ideia de Vargas se transformou em uma verdadeira campanha nacional do petróleo, que resultou a criação da Petrobras em 1953. Vamos grifar aí. Que resultou na criação
da Petrobras em 1953. Além de defender as riquezas nacionais, o governo Vargas também aumentou os salários dos trabalhadores em 100%. Eles apoiaram, os trabalhadores apoiaram Vargas, então foi até como se fosse uma recompensa. Os políticos opositores, que sempre têm uma oposição, começaram a acusar Getúlio de estar tentando transformar o Brasil em uma nação socialista, ou seja, de igualdade. Então, os poderosos começaram a ficar preocupados. Poxa, o pessoal de baixa renda está começando a ter tantos benefícios, vamos ficar atentos, porque daqui a pouco eles também estão dominando. Então, o grande crítico de Vargas era um jornalista chamado Carlos Lacerda, que constantemente, vocês sabem muito bem, reportagem, jornalista, quando eles pegam no pezinho de alguém, de um artista, de político, eles ficam ali massacrando mesmo. O que aconteceu? Esse jornalista fazia muita crítica ao governo de Vargas. Aí, assim, um dos seguranças, olha só o que aconteceu. Um dos seguranças de Vargas, ele mesmo decidiu organizar um atentado contra Lacerda, o jornalista. Vamos aqui marcar. No dia 5 de agosto de 1954, um atirador profissional disparou contra, olha, aqui está falando, atirador profissional, disparou contra Carlos Lacerda, mas atingiu apenas seu pé. Olha só. E ele era, aqui, um atirador profissional. E ele só conseguiu atingir o pé desse jornalista. Aí o que aconteceu? A polícia começou a investigar o caso e todas as provas apontavam para Vargas. Ou seja, que ele teria sido o mandante. Apesar de não estar envolvido, ele não estava envolvido. Mas o homem que armou o plano era próximo a ele. Estava sempre do lado dele. Essa história não está muito diferente, né? Então, o que aconteceu? Diante dessa situação, e começou a pressão, o alvoroço, que o governo estava vivendo naquela época, Getúlio Vargas suicidou-se no dia 24 de agosto de 1954. Uns historiadores falam que ele foi assassinado. Uma pergunta que ainda não se obteve uma resposta. Aí o que aconteceu? Houve novas eleições, aí assume Juscelino Kubitschek. Então vamos aqui. Após o suicídio de Vargas, foram realizadas novas eleições presidenciais. E o vencedor foi Juscelino Kubitschek, também muito conhecido como JK. Juscelino tinha uma grande experiência como administrador político, pois tinha sido prefeito em Belo Horizonte e governador de Minas Gerais. Vamos grifar aí. Ele tinha experiência como administrador, porque além dele ter sido prefeito de Belo Horizonte, ele foi governador de Minas Gerais. Vamos grifar isso aí. É
começou. Aí a plataforma política de Juscelino Kubitschek foi o lançamento de metas. O presidente falava que com esse plano o Brasil iria avançar 50 anos em 5, porque ele queria acelerar o processo econômico no país. Então vamos grifar aqui. O que ele falava? Ele falava que esse plano, o Brasil iria avançar 50 anos em 5. Ou seja, em 5 anos de governo, o Brasil evoluiria o mesmo que 50 anos. Então vamos grifar tudo isso aí. Eu já grifei. Então vocês grifem para quando fizer a pergunta, vocês já identificarem a resposta. O plano era composto por 31 metas para o país, dividido entre setores. Vamos lá marcar os setores. Setores de transporte, educação, vamos grifar, alimentação, energia e industrialização. Ele estava focado nesses projetos aí, nesses setores. O projeto visava o desenvolvimento de quem? Do nosso país, do Brasil. E a inauguração de uma nova época. Sintetizado esta ideia, o presidente decidiu construir uma nova capital para o Brasil, que era onde? No Rio de Janeiro. E ele falou, está tanto tempo assim, então vamos construir uma nova capital para o Brasil, em seu centro geográfico. Onde é o centro geográfico? Na região centro-oeste. Brasília, ou seja, decidiu por construir uma nova Brasília. A ideia não era nova, no entanto, não havia se levado à frente essa questão, ou seja, já tinham essa ideia de construir Brasília, mas só que ainda não tinha sido colocado em prática. Então ele aproveitou. O Rio de Janeiro, capital do país, desde 1763, uma cidade populosa e muito distante das regiões norte e nordeste do Brasil. Aí o que ele? Dificultava contato com o poder federal. Aí por isso que ele falou, bom, se tem essa dificuldade, vamos colocar a capital num centro em que dá acesso a todas as regiões. Aí o que aconteceu? A inauguração da cidade de Brasília no ano de 1960, aí só está o ano, vocês vão colocar aí acima, 21 de abril. 21 de abril, no ano de 1960. Colocava a capital do país em um local mais centralizado, de fácil acesso para outras regiões. Por esse lado, gerou um grande crescimento industrial no Brasil. Ora, gerou muito emprego, porque a maioria do povo nordestino, a população nordestina, participou dessa construção, na qual tornou-se grande oportunidade, gerou grande oportunidade de emprego. E essa construção foi o que se destacou, foi um marco, o que ficou em destaque, a construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek, ou seja, de JK, que também era conhecido. Assim, 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada e o arquiteto Oscar
Niemeyer e o urbanista Lúcio Costa planejou toda aquela construção. Então aqui nós vimos dessa forma, lá no finalzinho, grifando, dessa forma, o país voltou a apresentar problemas econômicos, porque teve que pegar empréstimo. Então começou aí a dívida no Brasil. Porém, o que mais se destacou nesse governo de Getúlio Vargas já tinha saído já estava até morto. No governo de Juscelino Kubitschek, que mais se destacou, que ficou comentado e é comentado até hoje, tanto assim entrou para a história, a construção de Brasília. Então, queridos, vocês vão fazer os exercícios da página 272, ou seja, começa mesmo na página 271, 272 e 273. Então, aqui, vocês vão fazer com bastante carinho. Aqui está falando assim, ó, antes de tentar mudar o mundo, temos que mudar nossa postura. Às vezes nós queremos mudar as pessoas, mas esquecendo de que nós também precisamos de mudança. Muitas das vezes só enxergamos o erro dos outros, mas precisamos também olhar a nossa postura, o nosso jeito de ser. Bom, um grande abraço e até a nossa próxima aula.